Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero, senhor presidente, aqui primeiro dizer que esse tema que vou abordar aqui agora é um tema que nós abordamos durante todo um período na Câmara Federal, desde a minha chegada ao Congresso Nacional, no primeiro mandato de deputado federal aqui nesta casa. E é um tema que nos é muito, mas muito caro. O que nós aprovamos ontem à noite, com o programa Mais Médico, é, na realidade, um complemento dessa questão que eu quero chamar a atenção no que diz respeito a essa coisa da saúde. Como os profissionais da saúde devem ser lembrados, como os profissionais da saúde devem ser tratados, e como é importante e decisiva a presença dos profissionais da saúde. E me refiro exatamente a esse tema no dia de hoje, obviamente que depois da aprovação da MP do programa Mais Médicos, na noite de ontem aqui no Senado, mas também para ir ao encontro de um outro debate que nós vamos fazer aqui, e já estamos discutindo essa matéria, mas acredito que a semana que vem tenhamos já as condições para apreciação dela, que é a questão de mais recursos para a saúde. Óbvio, senador Jorge Viana, que eu, e assim creio que Vossa Excelência pensa também, o fato de vincular mais recursos para a saúde, no mesmo momento que orçamento impositivo, termina, de certa forma, criando regras não tão boas para que a gente possa trilhar esse caminho. Mas como veio o orçamento impositivo, a liberação de emendas, e achamos ali a oportunidade para consagrar um princípio de priorização de investimentos na saúde, nós vamos fazer isso apreciando a PEC. Mas chama a atenção esse debate de hoje por vários aspectos. Conquistamos mais médicos no dia de ontem, mas nós precisamos conquistar, senador Figueiró, mais mais recursos, eu diria inclusive mais outros serviços para a saúde. O médico, e disse muito bem o senador Humberto Costa no dia de ontem aqui, a presença pura e simples de um médico, ela é importante porque ela é até animadora. Até a sensação de ter já alimenta a esperança nas pessoas no que diz respeito ao atendimento. Mas a presença de um médico demandará, ou seja, de mais um médico, demandará por mais serviços laboratoriais, mais serviços de imagem, mais serviços de outros profissionais da saúde. Portanto, nós vamos precisar cada vez mais da capilarização dessa saúde e, ao mesmo tempo, da estruturação com recursos humanos dessa capilarização. Não basta só chegar com um posto de saúde da família no interior do Acre, senador Jorge Viana. Só chegar com um posto e chegar composto. Composto no sentido de ter equipamentos, ter gente. E um dos serviços importantíssimos, senador Jorge Viana, para essa questão é a capilarização, tem que ter o chamado princípio da ponta, o que no meu setor de telecomunicações a gente costuma chamar de última milha. Na saúde, nós poderíamos dizer que isso é a porta de entrada. E aí eu me refiro, por exemplo, ao importante trabalho dos agentes comunitários de saúde, senador Jorge. Programa esse que se consolidou no Brasil. Então não tem como fazer mais médicos sem você criar cada vez mais essa estrutura da ponta, do serviço que tem um acesso direto às pessoas, do serviço que dialoga com cada cidadão. O agente comunitário, senador Jorge Viana, ele passa a ser um membro daquela comunidade. E em vários casos, senador Jorge, ele é o conselheiro, ele é o amigo, ele já é parte da família. Então, portanto, é uma importante porta de acesso
para o serviço de saúde. Ele é um importante instrumento de coleta de dados para orientar os serviços de saúde. Talvez se a gente utilizasse mais, senador Jorge Viana, dessas ferramentas tecnológicas disponíveis no dia de hoje, a gente já estivesse tendo, a partir da figura do agente comunitário, condições de identificar no Brasil, muito rapidamente, onde tem mais incidência dessa ou daquela epidemia. Onde eu preciso atacar, onde eu preciso aumentar, onde eu preciso criar muito mais condições para debelar determinados tipos de doença. Ou seja, o mapa, a radiografia dessa situação de saúde, se utilizássemos mais essas informações, essa radiografia seria tão, mas tão precisa quanto é hoje a imagem no sistema de saúde. Num passado, senador Jorge Viana, tirar um famoso raio-x era a expectativa de muita gente. Eu me lembro que no meu primeiro mandato, senador Jorge Viana, vários prefeitos e principalmente secretários de saúde me pediam: Pinheiro, pelo amor de Deus, arranje um raio-x para a gente. Hoje todo mundo só fala em tomografia computadorizada, ressonância magnética ou equipamento de ultrassom. E o velho e conhecido raio-x, hoje, chama-se raio-x digital. Portanto, esses equipamentos, eles conseguem entregar uma imagem, em alguns casos hoje das mais modernas, com um grau de precisão fundamental para você identificar não só o sexo da criança quando nasce. Eu, por exemplo, Jorge, tenho 3 filhos, 2 homens e uma menina, e nós não tivemos oportunidade naquela época de fazer nenhum ultrassom para descobrir o sexo ontem. Foi nascendo. Tanto é que minha terceira, que é minha filha, a mais nova, eu disse à minha mulher: bora arriscar para a gente ter uma menina. E aí Deus foi bom e já me deu uma menina, mas nós não fizemos ultrassom. Hoje as pessoas já fazem, inclusive, pelo cruzamento das informações do tipo sanguíneo, e, portanto, no outro exame de sangue já é possível detectar qual é a probabilidade do sexo. Então, os agentes comunitários que congregam, ou seja, que agregam, que buscam e que, portanto, reúnem essas qualidades, a chamada coleta dessas informações, se bem utilizadas, essas informações poderiam funcionar, senador Jorge Viana, melhor do que um dos principais equipamentos de ressonância magnética de última geração. Aliás, senador, eu até não me lembro se eu falei com o senhor ontem, mas, por exemplo, eu não faço check-up, eu sou senador da República aqui, não tem nenhum problema contra isso, mas eu não faço check-up no Sírio-Libanês. Não tenho nada contra o Sírio, pelo amor de Deus, hein? Eu nunca fui ao Sírio-Libanês pelo Senado para fazer check-up. Aqui meu cartãozinho do SUS, ó. Eu faço check-up no Hospital Ana Nery, certo? Faço meu check-up no Hospital Ana Nery, que, aliás, é o hospital que nasceu meu filho mais velho. Hoje é um grande hospital de referência, certo? É um hospital que eu, na medida que eu posso, eu ajudo. Inclusive, desses 50% dessas emendas aí, parte expressiva eu vou jogar para lá, para o Hospital Ana Nery, onde nós temos um excelente corpo, senador Mozarildo, de profissionais médicos. Eu, inclusive, reputo como um dos melhores profissionais da Bahia. Tá? Lá, doutor Francisco Reis, que é um grande cardiologista. Aí a gente tem a mania de chamar meu cardiologista, né? Parece até que... Se bem que o doutor Francisco Reis é o diretor, mas meu cardiologista, que o povo enche a boca para chamar, chama-se doutor Roque Aras. Né? E por aí afora, doutor Siqueira, que é um angiologista dos mais renomados da nossa universidade. Essa turma está lá no Hospital Ana Nery. Doutora Silene, que toca com uma maestria esse novo cenário da imagem. E nesse Hospital Ana Nery, hospital público de Salvador, vinculado hoje à estrutura federal, à Universidade Federal, senador Mozarildo, é nesse hospital que tem as únicas 2 máquinas da Bahia, estão situadas no seguinte lugar, as 2 máquinas de última geração. Uma numa grande clínica particular de imagem que tem em Salvador, a outra no Hospital Ana Nery. Então é nesse hospital que eu faço o meu check-up todo ano. E de vez em quando ainda incentivo os deputados federais da Bahia a fazerem lá. Bora para fazer lá, que lá é garantido.
É melhor até do que uma empresa que tinha de televisão aí, Jorge. Aliás, um grande fabricante de TV no mundo, que ele dizia assim, compre uma TV e você tem garantia até a próxima Copa. O check-up do Dona Nery dá para além da outra Copa. Então, portanto, serviço público. Talvez as pessoas que estão me ouvindo se lembrem de um episódio que aconteceu na Bahia, uma criança que teve o seu corpo todo, foi injetado em seu corpo, mais de uma dezena de agulhas, e foi nesse hospital público, que essa criança foi operada e retiraram todas as agulhas, inclusive uma alojada próxima ao coração dessa criança. Então nós estamos falando de algo desse tipo. Então, quando eu coloco esse tema aqui, senador Jorge Viana, como da mais importância, e eu estou pegando da ponta para o extremo, do serviço do agente comunitário que vai lá e visita as famílias, que consegue dialogar, senador Figueiró, com quem ainda vive em localidades cujo esgoto passa na porta, até a alta complexidade. Sistema de saúde é isso. Se não der importância à porta de entrada, não adianta ir para a alta complexidade. Ou até uma expressão que meu pai usava muito. Vai no hospital, é tratado, depois mete o pé aqui no esgoto, a verme velha volta tudo por baixo. Então, esse é, na minha opinião, senador Mozarildo, o grande tema e a grande preocupação que a gente tem que jogar nessa MP de mais recursos. Senão, o mais médico está fadado a ter problema. Nós vamos ter mais médico, mas ele não vai poder passar mais receita, ele não vai poder passar mais exame, ele não vai poder pedir exame de imagem, ele não vai poder fazer mais e mais e mais. Correto mais médico? Corretíssimo para a gente botar médico em tudo quanto é lugar nesse país. É importante ter a porta de entrada, mas é importante ter também e manter muito bem a estrutura de coleta e de diálogo com a sociedade. Então, quando os agentes comunitários brigam aqui, eu falei de 1997, por exemplo, que foi o período que a gente começou a debater esse tema na Câmara dos Deputados, e tive a oportunidade de ser o relator para escrever na Constituição. Está escrito na Constituição hoje, senador Mozarildo. Eu tive a oportunidade de botar com essas mãos aqui, a criação da profissão de agentes comunitários de saúde e de agente de combate às endemias. Por entender que é fundamental. Então está na hora da gente entender nessa estrutura também como é que a gente valoriza essas pessoas que no passado trabalhavam como voluntário. Em muitas prefeituras, recebia o dinheiro num pedaço de papel. Fazia o recibo, ou como se falava muito na roça lá, o recibo era num pedaço de papel que enrolava pão. Então, portanto, essa estrutura mudou. Hoje os agentes têm contrato, mas nós vamos fazer mais. Estabelecer uma condição de trabalho, discutir essa estrutura de piso, fazer a carreira como nós queremos fazer aqui com a carreira médica. É fundamental fazer isso para dar consistência. Essa saúde é algo que tem que ser tratado como estrutura de Estado. Então, portanto, na sua proeza de trabalhar no dia a dia, de correr trecho, tem que ser tratado como da nobreza, da excelência que esse serviço representa para cada cidadão. Então é importante para a gente isso. E nós estamos desenvolvendo, senador Jorge Viana, junto com a Fiocruz. Aliás, esse é um projeto que eu me bato desde 2004, senador Jorge Viana. Desde 2004 que eu quero implantar isso no Brasil. Que é exatamente usando um sistema, usando software, essa aí já é a minha área, para permitir que essa coleta de dados dos agentes comunitários, ela possa ser tratada. Imagina, o Brasil tem 300 mil agentes comunitários, senador Jorge Viana. Que todo mês esses agentes comunitários têm que entregar um relatório em sua cidade. O Brasil tem 5.650 e tantos municípios. Imagine chegando todo dia, vezes 30, 5.600 formulários. Alguém vai ler isso mais algum dia, senador Jorge Viana? Nunca mais. Então nós estamos querendo, junto com a Fiocruz, implantar um sistema que essa coleta de dados possa entrar na base de dados. Que esse agente comunitário possa dialogar com a família e não só coletar os dados, mas levar, usando tecnologia, informações para essas famílias, para que esses dados sejam processados, para que esses dados sejam utilizados, para que esses dados alimentem
um plano de trabalho na saúde e que isso possa chegar, senador Mozarildo, Vossa Excelência que é médico, que isso possa chegar no prontuário. Mais médico, com prontuário, com mais serviço, com mais exame, com mais tecnologia, aí efetivamente a gente vai ter mais saúde. Portanto, é esse desafio. E isso é possível fazer. Eu não estou falando da... Está aí, está aqui, ó, acessível. Esse padrão tecnológico, por exemplo, um dos grandes softwares desenvolvidos nessa área utilizado no mundo, senador Figueiró, foi desenvolvido por brasileiro. Nós precisamos aplicar isso na Bahia, no Mato Grosso do Sul, na Roraima, no Acre. Usar isso. Essa é uma estrutura. E graças a Deus a Fiocruz abraçou o projeto. Nós vamos começar lá com a experiência piloto na Bahia. E espero, senador Jorge Viana, botar essa experiência para rodar junto ao Ministério da Saúde no Brasil inteiro. Não é só uma discussão que a gente costuma ter aqui. Melhorar a carreira, bota piso, não sei o quê. Isso é importante para você valorizar os profissionais. Enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermagem, enfim, agentes comunitários de combate às endemias, todos da área de saúde. Mas o mais importante é como é que nós encaixamos isso. O Hospital Ana Nery chegou a ser excelência, não foi só pelo fato de ter os nomes que eu citei aqui. Não foi só o fato de a gente pegar catedráticos do hospital, das clínicas, os melhores médicos da Bahia, que se dedicam num trabalho fantástico e funciona de domingo a domingo. Não foi só isso. Foi a junção desse elemento com planejamento, com técnicas, usando ferramentas e principalmente com métodos importantes para você debelar doenças e ao mesmo tempo prestar um serviço de excelência à população. É assim. Então, portanto, é nesse desafio e é nessa esteira, senador Jorge Viana, que eu comemoro a votação de ontem, mas já a gente abrindo o caminho para dizer, até aqui nós já andamos, mas precisa andar um pouquinho mais. Eu sei que ninguém chega a 10 sem passar por um. Não tem jeito. Então já passamos por um, bora para o segundo, senador Mozarildo, semana que vem, que é votar a PEC de mais recursos. E vamos para o terceiro, que é resolver o problema dos profissionais de saúde. E vamos para o quarto, que é introduzir tecnologia. E vamos para o quinto, para a gente pegar e tratar essa questão como prioridade, como questão de Estado, para chegar a cada cidadão. Era isso, senador Jorge Viana. Muito obrigado. Cumprimento, querido colega.